Vamos lá, vamos lá, vamos lá para Provérbios 31. Chegamos no final da jornada de 31 dias às 5:30 da manhã, de madrugada, buscando por sabedoria, buscando encontrar e se relacionar cada vez mais com Deus. Não me esqueço de que teve um vídeo que eu vi um dia que o homem estava falando assim que mudou a vida dele, mudou a vida dele e da mulher dele a partir do momento que ele começou a fazer um propósito de 30 dias acordando de madrugada, justamente por causa da passagem de Provérbios. E depois ele não conseguiu mais, ele sempre acordou de madrugada para orar e fazer a leitura da Bíblia, porque a passagem de Provérbios fala: se eu te buscar de madrugada eu vou te encontrar. Então ele acordava, ele e a mulher de madrugada, e falava: Senhor, você disse que se a gente te procurasse de madrugada, a gente ia te encontrar. É de madrugada, nós estamos aqui e queremos te encontrar. E ele falava isso todo dia, começou por 30 dias e não parou mais. Ele falou: a vida dele foi transformada, e não é relacionada somente a conquistas, pelo contrário, né? Então é preenchimento mesmo, daquele vazio que muitas vezes a gente sentia por não entender certas coisas, e é o que vai acontecer com a gente agora. A gente vai estar cada vez mais preenchida. E é por isso, entende? Que é por isso que, mas eu não tinha necessariamente um vazio, tá? Tudo bem, mas esse preenchimento, essa questão dessa sede, esse alimento que Jesus nos dá, é para que também a gente possa entender que todas as vezes que a gente passar por desafios, que a gente se sentir sozinha, que a gente se sentir triste, não vai mais, não vai mais, entende? É isso que ele quer que a gente entenda, que todas as vezes que a gente não fique mais com aquela sensação de, eu tô sozinha, ninguém me apoia, é, sabe? Não vai ter mais aquela sensação, porque Deus te preenche, Jesus te preenche, o Espírito Santo ativo que você convidou para estar dentro de você te preenche. E é exatamente isso que Jesus quer que a gente entenda o tempo todo que ele fala. Eu sou o que eu sou tudo, eu preencho tudo. Então não tem espaço mais para medo, não tem espaço mais para vazio, não tem espaço mais para tristeza, não tem espaço mais para absolutamente nada que vem desse mundo, mas é tudo, tudo, tudo meu, tudo eu sou, você é todo meu agora. Então, que a gente possa entender isso, sabe? Todas as vezes que a gente fala assim, eu sofro demais, ou tudo que tá acontecendo comigo. Mas peraí, você tá preenchida, você tá preenchida. Então, ele faz isso justamente para que você aguente passar as fases desafiadoras. Porque agora você vai passar com ele, ele é seu alimento, ele é que preenche tudo, tá? Que a gente não se esqueça disso. E Provérbios 31, ele começa falando de conselhos para a pessoa que quer governar na vida, quer governar. Então, na introdução, ele já começa dizendo do perigo de você gastar dinheiro com prostitutas e bebidas, porque isso vai acabar mal. Então, ele começa com conselhos. Conselhos, por que conselhos para quem quer governar na vida? Porque ele fala conselhos para um rei. E para um rei, entende-se uma pessoa que quer governar, que veio para esse mundo para governar. Todo mundo. Todo mundo veio. Basta a gente saber como fazer isso. Então ele começa: são estas as palavras solenes que a mãe do rei Lemuel lhe disse. Você é meu filho querido, a resposta das minhas orações. O que lhe direi? Não gaste toda a sua energia nem todo o seu dinheiro com mulheres, pois até reis já se destruíram assim. Escute, Lemuel. Os reis não devem beber vinho, nem outras bebidas alcoólicas. Quando eles bebem, não lembram das leis e esquecem os direitos dos que são explorados. As bebidas alcoólicas são para os que estão morrendo, para os que estão na miséria. Que eles bebam e esqueçam que são pobres e infelizes. Fale a favor daqueles que não podem se defender,
Proteja os direitos de todos os desamparados. Fale por eles e seja um juiz justo. Proteja os direitos dos pobres e dos necessitados. Então, esses são os conselhos para uma pessoa que quer ter paz, prosperidade, abundância e governar na vida. Não beber, não gastar dinheiro com prostituta, porque isso causa destruição, e se você bebe, você perde a consciência das leis, dos princípios. Você pode se destruir na vida, perder patrimônio, ficar na miséria. Beber causa esquecimento das leis, dos valores, dos princípios, faz com que você aja sem pensar. Inclusive, fala que a bebida é para quem anda na miséria, ou aliás, para quem quer esquecer que está nela. E ele termina a introdução falando novamente, defendendo o princípio de estar ao lado das pessoas vulneráveis, desamparadas e pobres. Então, acredito que a gente tem visto muito esse princípio. Que seja, então, uma confirmação para as nossas vidas, que a gente não se esqueça de estar ao lado dos desamparados, dos vulneráveis, dos pobres, ajudando e amparando, tá? E agora, o principal. Como é lindo, 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 lindo. Acho que é um dos capítulos mais lindos de Provérbios, assim. Porque Salomão vai falar da mulher virtuosa, das características da mulher virtuosa, da boa esposa. E ele já começa falando que ela vale mais que pedras preciosas, ou seja, mais que joia. A mulher virtuosa, ela é aprovada por Deus. Ela é aprovada por Deus. A Bíblia tem, se você pesquisar, e é o que eu quero fazer, eu acho que pode ser o próximo estudo, das grandes mulheres da Bíblia, das mulheres virtuosas da Bíblia. Ruth, Esther, Ana, Maria. Olha, até me arrepia. Essas mulheres foram uma bênção na vida de tantas pessoas, e por que nós não estamos estudando a trajetória e o exemplo de vida delas para que a gente possa ser igual, né? À luz justamente de Deus, porque a mulher virtuosa é uma mulher virtuosa aos olhos de Deus. A mulher sábia, ela edifica o lar. A tola o destrói com as próprias mãos, né? Então ele usa essas palavras de sabedoria para dizer quem é essa mulher virtuosa. Ela é confiável, ela faz o bem, ela ensina, age e fala com tamanha sabedoria que chega a ser doce. É uma doçura. Ela é um exemplo ao mesmo tempo de força, de disciplina, de dignidade e de alegria. Ela é um modelo a ser seguido, um modelo de força e inteligência, de delicadeza, de cuidado com a sua família, de cuidado pelos pobres, de cuidado com seu marido, seus filhos e com as pessoas que ela ama. O que é que essa mulher, como é ser essa mulher? Ele fala assim, ó, como eu já falei, como é difícil encontrar uma boa esposa, ela vale mais do que pedras preciosas. Então, é exatamente o que eu estava falando, que ela vale mais do que joia. O seu marido, ele confia nela. Primeiro eu vou ler tudo, depois eu explico, tá? O seu marido confia nela e nunca ficará pobre. Por quê? Porque ela não vai deixar o dinheiro dele se esvair. Ela vai fazer o contrário, ela vai construir com ele e multiplicar com ele. Em todos os dias da sua vida, ela só lhe faz o bem e nunca o mal. Está sempre ocupada fazendo roupas de lã e de linho. Por quê? Porque ela já está se preparando e deixando que ninguém passe frio. Já está se preparando para isso. De lugares distantes, ela traz comida para casa, como fazem os navios que carregam mercadorias. Ela se levanta de madrugada para preparar comida para a família e dar ordens às empregadas. Examina e compra uma propriedade com dinheiro que ganhou e faz nela uma plantação de uvas. É esforçada, forte e trabalhadora. Conhece o valor de tudo que faz e trabalha até tarde da noite. Ela prepara fios de lã e linho para tecer as suas próprias roupas. Ajuda os pobres e os necessitados. Quando faz muito frio, ela não se preocupa,
porque a sua família tem agasalhos para vestir. Justamente o que eu estava falando, por isso que ela faz roupas de lã e linho. Faz cobertas e usa as roupas de linho e de outros tecidos finos. Ou seja, ela quer que a família use coisas boas. O seu marido é estimado por todos, claro, porque ele é bem cuidado, ele é um espelho do que ele é tratado em casa. É um dos principais cidadãos do lugar. Ela faz roupas e cintos para vender aos comerciantes. É forte, respeitada e não tem medo do futuro. Ou seja, novamente falando, não tenha medo. A mulher virtuosa não tem medo do futuro, porque ela está preenchida com o Espírito Santo de Deus. Ela fala com sabedoria e delicadeza. Ela nunca tem preguiça e ela sempre está cuidando da sua família. Os seus filhos a respeitam e falam bem dela, e o seu marido a elogia. Ele diz: Muitas mulheres são boas esposas, mas você é a melhor de todas. A formosura, quem não quer receber esse elogio, né? Só que do marido, só que de sincero, do profundo coração, só que para isso a gente tem que ser, entende? Entende? Ah, querer eu quero, lógico. Quem não quer? Mas para isso, primeiro você tem que ser essa esposa. A formosura é uma ilusão e a beleza acaba, mas a mulher que teme o Senhor, Deus, será elogiada. Deem a ela o que ela merece por tudo que ela faz e será elogiada por todos. Meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, como é difícil, né? Já pensou como é difícil ser tudo isso, né? Parece uma super heroína aqui, uma Mulher Maravilha. Enquanto eu tava lendo, eu tava pensando, nossa, hoje eu vou pegar uma folha em branco assim e escrever essas virtudes como se fossem mandamentos e vou colar na porta do meu quarto. Para não me esquecer de fato. Para não me esquecer que aqui, ó, todos os dias ela só faz o bem pro marido e não o mal. Então, quantas vezes eu não estou chateada com o Thales por alguma coisa e eu acabo descontando nisso? Mas se eu escrever, se eu colar lá, se eu ver, falar, não, peraí, a mulher virtuosa só faz o bem, ela não faz o mal. Ela resolve as coisas com sabedoria, então que eu escreva que não esqueça. Porque todos os dias da sua vida, a mulher virtuosa só faz o bem e não o mal. É difícil fazer? É difícil. Só que é com a repetição, é com a lembrança disso todos os dias, é com martelar esses mandamentos todos os dias. Esses mandamentos têm que ser martelados na nossa vida todos os dias até que eles se façam parte de nós. A mulher virtuosa está sempre ocupada. Por quê? Porque mente vazia é a oficina do diabo, então ela está sempre ocupada fazendo alguma coisa. Sempre ocupada fazendo alguma coisa boa para alguém, para ela, para marido, para filha, para o filho, para a família e para os outros. Sempre. Ela traz comida para casa, ou seja, ela quer dizer que além de trazer comida, literalmente, ela traz o alimento, não só físico, mas o alimento espiritual, o alimento de amor, o alimento de cuidado. Ela sempre traz esse alimento para casa. Ela se levanta, ela acorda cedo para já deixar a casa preparada para na hora que todo mundo acordar. Ela já acorda cedo, além de preparar a casa, ela já vai dando ordem aos empregados, porque faz parte também da mulher de casa fazer isso. Direcionar, né? Usa bem o dinheiro, ela usa o dinheiro com sabedoria, ela é esforçada, ela é forte, ela é trabalhadora, ela conhece o valor de tudo que ela faz. E fica trabalhando até tarde da noite. Nossa, mas e a família? Vai ficar trabalhando até tarde da noite? Mas a família é o trabalho dela. É o primeiro ministério da vida dela. O primeiro ministério de uma mulher é a família. A gente fica tentando o tempo todo vencer na vida e vencer na vida e focar, né, nas metas e trabalho e planejamento, que a gente se esquece que o nosso primeiro ministério, nosso primeiro planejamento, nossa primeira conquista está dentro de casa. É o nosso ministério. É isso que virou uma grande chave na minha vida. É isso que hoje eu entendo que eu não entendia, que eu não entendia. Eu achava que primeiro eu deveria conquistar tudo na vida para depois dar isso,
devolver para minha família. Não, o meu primeiro ministério está dentro da minha casa. Primeiro exercício e prática de sabedoria está dentro da minha casa, eu sendo a melhor esposa de todas, a melhor mãe de todas, o melhor que eu consegui ser para minha família e para o meu marido. E isso é o trabalhar até tarde. É você trabalhar dentro da sua casa até tarde para sua família, fazendo o máximo que você conseguir até o seu último fôlego do dia. A mulher virtuosa, ela conhece o valor de tudo o que ela faz, de cada coisa. Ela ajuda os pobres, ela ajuda os necessitados, ela ajuda os vulneráveis, ela ajuda as pessoas que estão precisando. Quando vem a necessidade, ela não se preocupa porque ela já se prepara, ela já foi precavida, tanto com roupas de lã, de linho, quanto com relação às outras coisas. Ela se cuida bem, ela se veste. Então, olha a importância, olha que legal. Não é só sobre os outros, ela também. Ela se porta, ela se veste bem, ela se cuida. Ela cuida do seu marido, ela cuida dos seus filhos, mas ela também se cuida. E ela cuida tanto do seu marido a ponto dele ser estimado nos lugares que ele vai, a ponto dele ser quase que a pessoa mais importante da roda nos lugares que ele vai, porque ela cuida muito bem dele. E do que ele tem e do que ele está construindo. Ela não destrói o que ele está construindo, ela multiplica o que ele está construindo. Ela não veio para diminuir, ela veio para somar. É ela, na verdade, a causadora de tudo. A mulher é isso, a mulher é a sabedoria, o homem é a força. E a sabedoria edifica. Entende? A sabedoria, ela faz parte aqui, ó, da sustentação, da base. Ela edifica. Edificar é criar raízes. A mulher é a que cria raízes. Por quê? Porque ela fortalece a tal ponto de criar raiz, ou seja, para baixo, para dentro, deixando em destaque a posição do homem. Para quando ele crescer, ele vai ser o teto que vai sustentar. Ela está tão enraizada e fortalecida e edificada em suas raízes que quando vem uma tempestade, o teto a protege. Quem é o teto? O marido. Quando vem um vento, o teto a protege. Pode vir o que for, o teto vai servir de proteção porque ele tem força, porque ele foi criado com força, com sustentação, com raiz, que é a esposa dele. Então, ela é enraizada a tal ponto, ela é forte a tal ponto, ela é precavida a tal ponto. Ela se cuida. O seu marido é estimado por todos, como eu falei, e acima de tudo é engraçado porque ela fala que ela é empreendedora. Ela é empreendedora. Ó, ela faz, aqui achei. Ela faz roupas e cintos para vender aos comerciantes. A mulher virtuosa é empreendedora também. Ela é forte, ela é respeitada, ela não tem medo do futuro, ela fala com sabedoria, ela fala com delicadeza. Nunca tem preguiça, tá sempre cuidando da sua família. Os seus filhos falam bem dela, o seu marido fala bem dela. O marido diz: muitas mulheres são boas esposas, mas você é a melhor de todas. Ela vai receber o que ela merece por tudo que ela faz, porque acima de tudo e por último, ele fala: ela teme ao Senhor. Ela teme ao Senhor. Então, Provérbios 31, vou colocar aqui para vocês. Provérbios 31, ele termina do jeito que ele começou. Como que ele começou? Dizendo que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, assim que ele começa o livro de Provérbios. Lá em Provérbios 1, a gente vai ver isso. Então ele termina exatamente no último versículo falando que a formosura é uma ilusão, a beleza acaba, a beleza passa. O exterior passa, a carne vira pó, mas o temor do Senhor, ele é o princípio da sabedoria, ele é o que fica, e é por isso que ela vai ser elogiada.
Então, em resumo das virtudes da mulher virtuosa, sabedoria. A mulher sábia edifica o seu lar. Ela escolhe bem as suas palavras, ela escolhe bem os seus ensinamentos e as suas práticas. E faz tudo com bondade. Essa é a sabedoria da mulher sábia. Qual é a virtude dela? Ela é uma mulher de valor, ela é uma mulher confiável. Ela faz o bem para o seu marido, para sua família e para as pessoas ao redor dela. E no trabalho, como ela é? Ela é dedicada, ela é trabalhadora, ela é empreendedora, ela é forte e esforçada. Ela busca matéria-prima para fazer roupas para o pessoal da casa dela e ainda faz cintos e roupas para vender aos comerciantes. Como é o amor dessa mulher? Ela ama o seu marido e os seus filhos com bondade, com paciência, com valores e princípios. E a força e dignidade dela? Ela é forte, ela é digna, ela é feliz, ela não tem medo do futuro, porque ela está completamente preenchida pela sua espiritualidade e temor ao Deus. Quais são as características dela? Justamente tudo isso que a gente está falando. Suas palavras, elas edificam e elas não ferem. Então, sabe aquele momento que a gente está com os. A gente dá com a língua entre os dentes? Que a gente mete os pés pelas mãos? Que a gente fala o que a gente não devia dentro de casa para os nossos maridos? Às vezes para os nossos filhos? A gente não está sendo e exercendo a postura de uma mulher sábia e uma mulher virtuosa nesse momento, porque as palavras da mulher sábia somente edificam e elas não ferem. Ai, mas como que eu vou fazer isso? Fazendo, abaixando as emoções, governando as emoções, tendo autocontrole, tendo inteligência emocional e agindo com sabedoria. Porque as palavras da mulher virtuosa, elas edificam e elas não ferem. Você faz isso? Não, eu não faço. Eu não faço, mas eu vou fazer. Eu sei que eu vou fazer um dia. Eu sei que eu vou ser essa mulher, mas eu não, eu perderia as esperanças se eu não estivesse nem encontrando como ser, como fazer. E o objetivo da minha vida hoje é ser essa mulher. Porque o meu primeiro ministério é dentro da minha casa. Não vai adiantar eu ficar olhando para fora e querendo ter o projeto das mulheres e querendo ajudar vocês e ajudar tudo, se eu não for essa mulher, porque senão eu não vou conseguir ajudar vocês com tamanha propriedade, entende? Então, o máximo que eu conseguir fazer dentro da minha casa, eu vou fazer primeiro, porque é assim que eu vou conseguir com maior propriedade exercer esse papel que Deus está me direcionando. E é daí que eu entendo o que eu quero depois ler para vocês, que há um tempo para tudo. Essa passagem não me apareceu do nada. Ela me apareceu justamente por isso, porque eu estava questionando. Mas eu tenho que fazer, eu tenho que fazer. As meninas estão precisando e eu tô deixando. Calma, filha, calma. Há um tempo para tudo. O seu primeiro ministério é dentro da sua casa. Resolve isso daí primeiro. Seja essa mulher para que depois você ensine a ser. Porque é muito difícil. É muito difícil, é desafiador. Só que é uma missão linda demais para a gente deixar passar, não é? Na verdade, você já imaginou a quantidade de famílias que serão transformadas se mulheres começarem a ser virtuosas, assim como fala aqui? Porque você pensa bem, a mulher é a base, a mulher é a que edifica. A mulher, ela é a sabedoria de todo o lar. É ela que multiplica o seu marido. Ela que vai promover essa posição de destaque para ele. Você imagina se a maioria das mulheres começarem a praticar isso, a quantidade de famílias que não vão prosperar e que não vão ser felizes na vida? A gente tem que ajudar essas mulheres. As mulheres precisam começar a saber disso, a como praticar isso. Mas antes, a gente vai precisar ser, para depois a gente ajudar. Né? Primeiro a gente paga os boletos, depois a gente vive o propósito. Vi uma frase assim esses dias. Então, primeiro a gente vai ser a transformação dentro da nossa casa.
Depois a gente vive o propósito de servir. A mulher virtuosa, ela é confiável, voltando, né? Ela confia no seu marido, ela faz o bem. Ela busca matéria-prima, ela age com bondade, ela age com paciência, ela confia em Deus. Ela enfrenta o futuro com coragem. Olha, nem que for para vocês colocarem uma frase assim: a mulher sábia edifica o seu lar, a tola destrói com as próprias mãos. Em algum lugar no celular, coloquem, não esqueçam disso. Não se esqueçam. É uma das coisas mais importantes. E se lembrem, vou ler a passagem de Eclesiastes para vocês verem que lindo que fala. Existe um tempo para tudo, não precisa ter pressa. Não precisa ter pressa para ser essa mulher. Não precisa ter pressa para exercer esse ministério dentro da casa de vocês. Não precisa, porque existe, Deus fez planos e há um tempo para exatamente tudo. Eclesiastes 3, olha que lindo. Tudo neste mundo tem o seu tempo. Cada coisa tem a sua ocasião. Há tempo de nascer e tempo de morrer. Há tempo de plantar e tempo de arrancar. Há tempo de matar e tempo de curar. Há tempo de derrubar e tempo de construir. Há tempo de ficar triste e tempo de se alegrar. Tempo de chorar e tempo de dançar. Tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntá-las. Tempo de abraçar e tempo de afastar. Há tempo de procurar e tempo de perder. Tempo de economizar e tempo de desperdiçar. Tempo de rasgar e tempo de remendar. Tempo de ficar calado e tempo de falar. Ou seja, tem horas que a gente tem que ficar em silêncio e aprender para depois a gente falar. Há tempo de amar e tempo de odiar. Tempo de guerra e tempo de paz. O que é que a pessoa ganha com todo esse trabalho de há tempo para tudo, vai e vem? Aí ele fala: eu tenho visto todo o trabalho que Deus dá às pessoas para que elas fiquem ocupadas, para que elas ocupem as suas mentes, para que elas não fiquem desocupadas, para que elas não sejam preguiçosas, para que elas não fiquem remoendo. Deus honra quem dá honra e quem colhe o trabalho com as próprias mãos, arregaça as mãos e vai para cima. É isso que ele está falando. As pessoas que ficam ocupadas, ele está vendo o trabalho que Deus faz na vida dessas pessoas. Porque Deus marcou o tempo certo para cada coisa. Ele nos deu o desejo de entender as coisas que já aconteceram e as que ainda vão acontecer. Porém, ele não nos deixa compreender tudo o que ele faz completamente. Então, eu entendi que tudo nessa vida, tudo que a pessoa pode fazer, aí ele fala, ó, se fosse para falar uma coisa, tudo o que a pessoa pode fazer é viver o melhor que puder e ser feliz. Se puder um mandamento na nossa vida, viva o melhor que você pode, seja feliz. Amando Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Todos nós devemos comer e beber e aproveitar bem aquilo que ganhamos com o nosso trabalho. Lá não é errado a gente aproveitar do que a gente ganha com o nosso trabalho. Mas é para viver o melhor que a gente pode ser feliz. Não, então tá, então eu vou aproveitar de tudo que eu ganhei do meu trabalho. Eu vou ficar ostentando, indo para. Não. Isso não é viver o melhor que você pode. Viver o melhor que você pode viver na base à luz dos princípios de Deus, temendo a Deus. Por quê? Porque isso é um presente de Deus. A vida, para mim, a vida ela é justamente isso. A vida é um presente. E dentro da caixa existe a oportunidade que Deus te dá de encontrar ele. Encontrou? Ganhou. Aceitou o presente? Ganhou. A vida em plenitude, paz, prosperidade e abundância, porque você pode aceitar, você pode tanto aceitar como não. Um presente você pode aceitar como não, não tem problema. Tem pessoas que não aceitam, né? São
Mal educados não aceitam. É você que escolhe. Só que ele já fala, ó, eu sei tudo que Deus faz. E tudo que ele faz dura para sempre. Não podemos acrescentar nada nem tirar nada. Não é a gente que acrescenta as coisas nos planos de Deus. E nem tira as coisas do plano de Deus. O plano é dele, não é nosso. E uma coisa que Deus faz é justamente levar as pessoas a temer ele. Então Deus vai conduzindo as coisas para trazer as pessoas ao encontro dele. Tudo o que acontece ou que pode acontecer já nasceu antes. Deus faz com que uma coisa que acontece torne a acontecer. O que, que ele quer dizer com isso? A ciclicidade da vida, é o ciclo da vida. As coisas vão e voltam, vai e vem, sobe e desce. Vai acontecer de novo. A própria Bíblia, no modo geral, as histórias da Bíblia, as histórias do povo, as histórias da civilização, a história do mundo, é a história de um povo que sofre, que erra, daí ele é glorificado. E por aí vai. Ou que tenta, né? Fica anos e anos e anos tentando, vai, não consegue, é destruído. Aí vai o povo que tenta, 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 consegue, é glorificado. E por aí vai. As histórias se repetem. As histórias se repetem. Que a gente não se esqueça disso. Porque é lindo, né? A gente entender o que é o papel da mulher virtuosa, quais são as características da mulher virtuosa, o que ela faz, o que ela é, o que ela representa. Só que ao mesmo tempo, entender que há tempo para tudo. E que ser uma mulher virtuosa não está ligado somente à linha de chegada, à conquista, mas à jornada. A jornada de ser feliz e viver o melhor que você pode todos os dias. Então, seja o melhor, a melhor mulher virtuosa que você conseguir todos os dias. E seja feliz acima de tudo e tema o Senhor todos os dias da sua vida, mesmo que você erre, mesmo que não seja um dia bom. Aproveite a jornada, aprenda com os seus erros. E assim você vai de fato entender as lições que a sabedoria quer te passar. Olha a quantidade de conselhos que a gente percorreu em 31 dias. O primeiro de todos é tema ao Senhor. Não faça nada que seja errado, deva obediência, respeito a Deus. Não faça nada que você não faria se Jesus estivesse na sua frente. Não ceda aos pecadores. Ame a repreensão. O seu marido ele tem completa autoridade para te repreender e você tem também para repreendê-lo. Aceitem um ao outro os conselhos que vocês se dão. Das pessoas que amam você e têm autoridade sobre a sua vida. Aí ele fala para a gente pedir. Agora, não é porque a gente acabou a leitura do livro da sabedoria que a gente vai deixar de pedir sabedoria, que todos os dias a gente continue buscando, pedindo, comprando e praticando a sabedoria. Que mais a gente aprendeu? Guarde o teu coração. Guarde o teu coração. Não te estribes do seu próprio entendimento. Não se apoie na sua própria inteligência. Quantas pessoas não acreditam em Deus ou quantas pessoas não têm ainda relação com Deus, mas fazem coisas boas? Por que que essas pessoas, mesmo não acreditando, não ativando o espírito dentro delas, ainda fazem coisas boas? Porque o ser humano ele é dotado de inteligência. Ela faz as coisas boas dotada de inteligência humana, da moralidade, dos princípios de conduta de um modo geral, de uma lei universal, mas não com a sabedoria, porque ser inteligente é diferente de ser sábio. Então guarde o teu coração, para que você exerça as coisas e faça, pratique com sabedoria. Vigie a boca. Quantas vezes Salomão nos falou: governe as tuas emoções e preserve a tua língua. Palavras são poderosas, então regule a sua língua. Prioriza a sabedoria. Que mais? Não crie contenda entre irmãos. É uma a sétima coisa que leu, Deus detesta e abomina. Honrar pai e mãe. Quantas vezes Salomão nos falou? Honre pai e mãe. Seja orgulho para teu pai e para tua mãe. Preste atenção no que eles falam. Ajude os pobres, ajude os necessitados, os desfavorecidos. Não ande com as pessoas perversas, com as pessoas más. Escute e aprenda com as pessoas sábias. Fique nessa roda. Seja honesto.
Humilde, porque o Senhor dá sabedoria e entendimento e ajuda quem é humilde, honesto. Trate as pessoas como você gostaria de ser tratado. Trate as pessoas com justiça. Deus vai te proteger. Obedeça ao Senhor e Ele vai guardar os seus caminhos. Siga o exemplo dos bons. Viva uma vida correta. Não abandone a lealdade e a fidelidade. Lembra? Lembra que ele falou que são pouquíssimas as coisas que agradam tanto aos homens quanto a Deus, porque geralmente o que agrada aos homens não agrada a Deus. O que agrada a Deus não agrada aos homens, mas uma das únicas coisas que agrada ambos ao mesmo tempo é a fidelidade e a lealdade. Então sejam fiéis e leais que você vai estar agradando, não que você tenha, né? Mas que você vai estar agradando tanto aos homens quanto a Deus. Não abandone então a lealdade e a fidelidade. Confie no Senhor de todo o seu coração. Não se apoie na sua própria inteligência. Lembre-se de Deus em tudo que você fizer e Ele vai te mostrar o caminho. Então não é só você fazer atos intencionais de adoração e louvor ao Senhor, mas é você ter aquela lembrança que ela vem de forma automática pelo tamanho do seu amor por Ele. Que mais? Não fique pensando que você é sábio, senão você vai dar uma de sabichão e não uma de sábio. Adore a Deus, ofereça tudo que você tem de melhor, seja a sua, seja o seu melhor, viva da melhor forma possível, e assim você vai estar causando orgulho e agradando a Deus. Pratique sabedoria e você vai estar dando orgulho para Deus. Presta atenção quando Deus te direciona nos desafios da vida, porque se Ele está te corrigindo é porque Ele te ama. Então não desanime quando Ele o repreende. Tenha sempre compaixão, sabedoria e não deixe que elas se afastem de você. Sempre que puder, ajude os necessitados. Não diga a alguém para ajudar amanhã se você pode ajudar hoje. Não plante o mal, porque senão você vai colher o mal. Não discuta sem motivo com uma pessoa que não te fez o mal. Não tenha inveja dos violentos. Gente, olha a quantidade de conselhos que a gente aprendeu em 31 dias. Olha o tanto de coisa. Como é difícil, né? Praticar tudo isso. Mas se a gente não estivesse aqui buscando, aí estaremos cada vez mais distante. Então, a gente só tem a agradecer mesmo a Deus por tudo que Ele nos proporcionou. Eu sempre, às vezes me pego assim, abrindo o livro de Provérbios e olhando assim todas as minhas anotações, tudo que a gente percorreu, tudo que a gente aprende, que a gente conheceu, né? Porque para aprender de fato a gente vai ter que praticar. Mas tudo que a gente conheceu, tudo que a gente entendeu, que compreendeu, porque agora a gente tem a compreensão. Compreensão é consciência também. Faz parte da compreensão ter essa consciência. É 50% do caminho. Já percorremos metade do caminho. Temos a consciência, conhecemos. Agora a gente precisa praticar, colocar todos esses ensinamentos à prova. Então, que o nosso primeiro projeto tenha sido um sucesso. Ele já foi no conhecimento, né? Na consciência, mas que ele seja um sucesso agora na prática. Eu só tenho a agradecer a vocês pela confiança e agradecer mais ainda pela amizade, porque eu sei que não é só um negócio passageiro, não vai ser só aqui, né? A gente se espera, né? A gente espera estar juntas. A gente todos os dias, eu pelo menos sou assim, gente, tem dia que eu fico assim, ai, eu vou dormir daqui a pouco. E daqui a pouco eu já vou acordar para estar com elas, porque é muito gostoso. É um prazer tão grande estar aqui com vocês que é inexplicável para mim, porque eu ganho muito mais. Eu ganho muito mais, eu aprendo muito mais ao estar ao lado de pessoas que realmente te fazem bem, sabe? Desejam o seu bem, se importam com você, isso é o mais legal de tudo. Pode ver que ó, a Jéssica passou por desafios, a gente foi lá e apoiou a Jéssica. A Carly já estava com dor de cabeça, daí a gente vai lá e pergunta: e aí, melhorou? Como que tá? A gente se porta, a gente se lembra. Então, assim, não tem preço que pague isso. Eu que tenho que agradecer, Carlinha. Eu que tenho que agradecer.
Que Deus abençoe todas, todas vocês, todas, todas. E que amanhã a gente inicie um projeto ainda maior e que o próximo seja ainda maior, que a gente possa crescer cada vez mais, se fortalecer cada vez mais. Sintam-se à vontade, por favor, para falar todas as horas que vocês quiserem falar. Para fazer o projeto, a hora que vocês quiserem fazer o projeto, para, eu quero falar hoje, eu quero ler o capítulo hoje. Ai, não dá essa trela, não, que você sabe, né? Que eu já dou uma pirada. Gente, mas é isso. Vamos divulgar lá no grupo e eu vou chamar algumas amigas que eu acho que Ai, é vão gostar. verdade. Eu vou, deixa eu anotar. Eu vou anotar para eu fazer o vídeo hoje. Eu tenho que divulgar os eventos também que vai ter. Ai, ai. Hoje é que dia 30. Então, eu vou anotar aqui para mandar lá no grupo. Eu faço um vídeo, projeto novo. As meninas, a Verônica acho que é Curitiba, a Melissa, a Jéssica e a Nádia é Londrina? A Melissa e a Nádia, sim. A Jéssica são. Que cidade de São Paulo mesmo, já? Esqueci o nome da cidade de São Paulo, que a Jé é. A Verônica. Verônica é Curitiba. A Nádia é aqui do meu prédio. Nós somos vizinhas. Londrina. E a Melissa. A Melissa não é Londrina, não. A Melissa é Rolândia. Rolândia. É. Mas é pertinho, é. Tudo aqui do lado. Bom, eu anotei aqui. Vou mandar o vídeo lá. Por fim, eu não, apesar de Manda pra interior de gente São sincronizar. Paulo, Bofé. Bofete, é, interior de São Paulo. Perto de Ribeirão, eu acho, né? Ah, não, é caminho para Araraquara, eu lembro dessa cidade. Eu acho que a gente podia, perto de Botucatu, um dia a gente podia se juntar, né? É, Presencial. então, vamos ver depois no final, de repente, de uma vida com propósito. É, a gente achar um ponto que fica bom para todas, né? Se locomoverem para a gente se encontrar. É, eu queria terminar, assim, selar esse projeto de provérbios com uma oração que eu fiz, uma oração para da mulher cara, uma oração da mulher virtuosa. E quem quiser, eu vou ler aqui porque eu escrevi, mas quem quiser fechar os olhos e se conectar, eu quero, apesar de não me achar assim digna de fazer isso, às vezes eu fico até receosa, falo assim, Deus, eu não tenho esse atributo, né? Que às vezes essa tamanha responsabilidade. Mas eu quero com todo o meu coração fazer isso para vocês. Se eu puder abençoar vocês de alguma forma, então, Não vamos se lá. julgue não digna, pelo contrário, todo mundo que Mas tem no seu coração surge essa vontade de abençoar alguém, já é digno, né? eu falei, gente, mas será, né? Quem sou eu, né? Não, Na pelo fila do pão. contrário. Mas é com tanto amor, eu falei assim, não, eu vou escrever para elas. Eu até fiz, depois de escrever para vocês, eu vou colocar no livro essa oração. Mas vamos lá, vamos lá. É, a mulher virtuosa tem um coração voltado para Deus. Ela sente um amor imenso por Deus, ela sabe que Deus se preocupa mais com o seu interior do que com a sua aparência exterior, porque a beleza passa a Deus, mas o temor a ti não. A mulher virtuosa, ela ama, ela cuida das pessoas ao seu redor, ela serve os outros, ela não pensa em si mesma. Ela se preocupa com as suas famílias e as pessoas à sua volta. Ela acolhe os necessitados. Ela estende as suas mãos aos pobres. Ela não teme o frio porque ela agasalha os seus familiares. Ela serve o acolhimento, ela dá a eles. Ela não é preguiçosa, Deus. Ela é trabalhadora, ela trabalha com excelência. Deus honra essa mulher. A mulher de negócios, a dona da casa. Ela é sábia, ela usa suas palavras.
Deus dá entendimento à mulher virtuosa, faz ela conhecer a Bíblia, que ela dê bons conselhos aos outros, que ela fale com sabedoria, ensina ela com amor. A mulher virtuosa, Deus, é essa que está aqui entre nós, todas elas. Elas têm fé, elas se agarram ao futuro com coragem, com força. Elas sabem que não precisam ter medo do futuro, porque o Senhor sabe de todas as coisas e o futuro a ti pertence. Ela sorri, que essa mulher sorria diante do seu futuro, porque ela sabe que o Senhor te ama, que o Senhor a ama acima de todas as coisas. E que o Senhor tem planos para ela de paz, prosperidade, abundância. O Senhor é pau, o Senhor é pai, o Senhor não deseja o mal. Deus abençoe a mulher virtuosa. E mesmo que lhe falte palavras todos os dias, que ela não saiba como, que ela não saiba como orar, que ela não saiba o que fazer, que ela não tenha forças para orar, que ela faça o seu melhor pedido, o melhor pedido de todos. O melhor pedido da mulher sábia é: eis-me aqui, Senhor. Porque às vezes tudo que ela tem é aleluia. Então, Deus, abençoe a mulher virtuosa, abençoe a mulher cara, abençoe essas estrelas de Salomão, suas filhas que chegaram até aqui. Em nome de Jesus, nós oramos e nós selamos essa oração e te agradecemos por todas as bênçãos que o Senhor proporcionar em nossas vidas, até aqui e a partir daqui. Amém. Amém. Obrigada, obrigada, obrigada. Que linda, que linda. Obrigada, Obrigada, gente. viu? Obrigada mesmo. Que amanhã a gente esteja aqui às 5:30 de novo. Vou ler de novo o primeiro capítulo e pensar em como a gente pode. Aliás, acho que a gente podia até inserir, né? Vou pensar em semanalmente inserir aquela mensagem dos maridos, né? Quem sabe a gente no final não faz um pensamento. A gente falou que queria entregar, né, esse projeto para os maridos. A gente pode colocar também. Vou pensar em alguma coisa. Obrigada pela companhia, Verônica falando. Obrigada a Deus por esse período de companhia com as meninas para nos formarmos mais em Ti. Amém. Foi ótimo, sim. Um grande crescimento, a Melissa falando. Isso aí. Foi Oração. incrível. Delícia, né? Obrigada. Dá um negócio, né? Pô, acabou Provérbios. Calma, calma, acabou Provérbios. Vai E começar. aí, falando só do final de Salomão, né? Que eu vou acabar de ler Ah, é! o podcast agora, faltam uns minutos, mas pelo que eu entendi, né? Que o que ele fez de errado e que provocou a ruína dele foi justamente desobedecer a Deus, né? A única coisa que Deus tinha pedido para ele, ele fez, né? Para ele não fazer, ele fez, né? Ele termina com arrogância, né? Ele termina deixando as emoções dominarem ele. Justamente o que ele prega, né? De não governar, ele não obedeceu porque ele deixou algo falar mais alto, né? Eles falam muito das mulheres, né? Que Deus falou para ele não se deite com estrangeiras ou não sei. E ele É, então ele fala esse rapaz que eu estou assistindo esse podcast, aquele Rodrigo Silva. Eu gosto bastante dele no sentido de tudo que ele estudou, né? Ele é uma pessoa muito estudiosa da Bíblia. E aí ele fala isso. O negócio não é a mulher, né? O negócio é ele desobedecer a única coisa que Deus tinha pedido para ele, né? é. Por isso que ele não é muito. Caiu na tentação, né? Enfim. Então ele fala Adão e Eva, o pecado não foi comer a fruta, né? O pecado foi desobedecer a única ordem que Deus tinha dado, né? É, Ele amém. é maravilhoso. Tem uma série de podcast dele naquele Primocast, e aí eu tava assistindo esses, são longos, né? Então faz dias que eu tava assistindo, porque eu vou assistindo meia hora, meia hora, meia hora. Aí eu, nossa, preciso terminar isso né, ontem, queria terminar. E A ele gente tem fica, também né? os das mulheres, eles têm vários, vários legais. Leiam não, assistam Eu não sabia que ele era adventista, sabia que ele era um arqueólogo e tal, né? quem? O Rodrigo Silva, né? Um, assistam o filme do Paulo.
que era Saulo, sabe? Não. Me fala. Paulo, ele escreveu a maioria dos livros da Bíblia, os mais importantes, foi Paulo que escreveu. Só que Paulo, antes, tem um filme, deixa eu pesquisar aqui. Só que antes, Paulo, ele era Saulo, né? Jesus deu renomeou ele, né? É a mesma coisa que Simão, Pedro era Simão, Paulo, ele era Saulo. E tem um filme, só que o filme no Netflix, ele já conta o final, né, da vida de Paulo. Mas é interessante vocês assistirem. Ó, Paulo, apóstolo de Cristo. Deixa eu anotar aqui. É bem legal, é muito lindo, é bem interessante. Paulo, apóstolo de Cristo. Porque Paulo, ele foi um dos mais inteligentes, assim, que ele escreveu a maioria dos livros da Bíblia. Ele foi a pessoa que mais falou de Jesus, então ele veio depois, né, de Cristo. Sabe qual que é o mais interessante? Sabe quem foi o maior perseguidor de Jesus Cristo? Ele. Ele foi o maior perseguidor, porque de tão religioso que ele era tão religioso que ele não imaginava que ele não acreditava em Jesus. Ele achava que Jesus teria que ser o rei, sabe? Ele que tinha que ter toda aquela pompa. E teve um dia que ele estava, não sei exatamente, né, a história, eu vou pesquisar, mas eu sei que ele estava andando assim e uma luz o cegou. E de tão forte que era a luz, assim, ele fica assim e Jesus fala para ele, fala, Paulo, Saulo, Saulo, por que me persegues? Aí na hora ele fala, Senhor, mesmo não sabendo quem era, ele já em obediência, ele fala, Senhor, quem é você? Ele falou, sou Jesus, aquele que você tanto persegue. Aí na hora, naquele momento, ele já se converte, já obedece. Só que ele fica 14 anos. Jesus fica 14 anos para forjar o caráter dele, para daí ele começar o ministério dele. O ministério dele de levar a história de Jesus. Então, o maior perseguidor de Jesus foi a pessoa que mais escreveu também sobre ele, que mais falou dele, que mais. É bem interessante, bem lindo, assim. Então vale a pena também. Tem tanta coisa que a gente pode estudar, tem tanta coisa que são ensinamentos Tem. para a vida, né? São coisas que a gente tem que comparar a nossa vida. Quantas coisas não estão acontecendo na nossa vida que já aconteceram no passado e que estão escritas aqui para que a gente possa refletir e a gente não busca respostas aqui. Sim, ele fala justamente ali no final do Um Tempo para Cada Coisa, É, aquilo que é já existia e aquilo que há de ser já existiu. Deus tá? chama de novo o que passou. É isso, é Vou isso. acordar o Vicente! Vai lá, eu também. Olha a hora, é 6h15, o horário que eu acordo ele. Vai nem tomar café Eu vou hoje. até hoje fazer o cálculo de como vai ser uma vida com propósitos, porque para não me alongar, para não me alongar, vou tentar. Obrigada, meus amores. Lindo dia. Amém. Obrigada, Carla. Eu vou